Olá, queridos! Hoje eu estou passando para falar um pouquinho sobre a ferida da humilhação, porque não vou conseguir fazer a nossa live hoje. Estou no meio aqui de caixas, de mudança, e então não vai ser possível. Mas vamos falar um pouquinho sobre a ferida da rejeição. É uma ferida que muitos pensam que não a têm, que é algo muito sofrido, que só crianças que sofreram traumas violentos na infância que sofrem a ferida da humilhação. Mas não é bem assim. Qualquer situação na infância em que você se sentiu diminuído, que você se sentiu muito envergonhado, culpado, pode ter gerado uma ferida da humilhação. Então vamos pensar na forma como fomos educados, corrigidos pelos pais, pelos professores, os bullying, né, que existem por aí. Tudo isso fala da ferida da rejeição. Então estamos fazendo um estudo sobre as 5 feridas emocionais do livro da Lise Bourbeau, não sei como é que é o nome, mas vocês já devem conhecer esse livro, né? Então, é importante a gente relembrar as 5 feridas, né? Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição, a segunda ferida é a do abandono, a terceira da humilhação, que vamos falar hoje, e a quarta ferida é a ferida da traição, e a última, a ferida da injustiça. E para cada ferida, assim como nas feridas físicas nós colocamos ali uma proteção, né? Na ferida emocional, a gente coloca a máscara para proteger, para que a gente não entre em contato com essa dor. Então, cada um de nós vai desenvolvendo uma máscara, um jeito de funcionar, de ser, para evitar que essa dor se repita. No entanto, o que essa máscara faz é nos levar cada vez mais a mais dor. Então, vamos ver quais são as máscaras, né, destas feridas. A ferida da rejeição, que foi a primeira que vimos, traz a máscara do escapismo. Isso significa que a pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela busca fugir, muitas vezes, das situações. Na ferida do abandono, a máscara é a dependência. A pessoa não consegue se ver sozinha, que vai ser possível conseguir ficar sozinha ou fazer as coisas sozinha. E na máscara da humilhação, que vamos ver hoje, nós temos, na ferida da humilhação, nós temos a máscara do masoquista. Então, é aquela pessoa que sofre, né? Que tem uma satisfação, talvez, em sofrer. Então, a ferida da humilhação, ela tem a ver muito com a ação ou efeito de se humilhar, ou de se sentir humilhado, não é? Mas, na verdade, é uma sensação, assim, sempre um sentimento que te coloca para baixo, né? Uma sensação de que você se rebaixa ou se sente rebaixado pelas pessoas. E as palavras associadas a essa ferida da humilhação é vexame, ultraje, afronta, né? Essa ferida, ela vai aparecer entre 1 e 3 anos de idade, né? E é uma fase onde a criança já começa a fazer, a falar. Por isso diz que essa ferida, ela diferentemente da rejeição e do abandono, ela não é uma ferida do ser, ela é uma ferida do ter e do fazer. Porque a criança começa a caminhar, começa a falar, né? Ela já começa uma ação no mundo. É importante salientar que nós escolhemos as feridas que viemos trabalhar aqui. Então, nós já atraímos esses pais que também trazem essa ferida no sistema. E por isso, vamos também atrair pessoas e situações com esse quê da humilhação, não é? Então, é importante também que a gente pense que toda ferida tem a sua luz e tem a sua sombra. Então, ao passo que a gente tem essa sombra aqui na humilhação, né? De se colocar para baixo, né? De se sentir com vergonha, de sentir que tem que ser útil para o outro, para ter valor, né? E se coloca disponível sempre quase que como um empregado afetivo do outro, abre mão da própria vida, das próprias necessidades em função das necessidades do outro. Por outro lado também, existe uma luz de ser aquela pessoa muito intuitiva, criativa, né? E que traz dentro de si uma grande compaixão. Então, vamos dar alguns exemplos de como essa ferida desperta na infância, né? Então, se a criança percebe que o pai ou a mãe tem vergonha dela em alguma situação, ela já começa a despertar para essa ferida da humilhação. Então, vamos supor, a mãe troca a criança, deixa a criança limpinha, daí a pouco a criança vai para o barro, suja, e ela fala, nossa,
chama o pai e diz, olha só, é uma porquinha, olha, não adianta limpar, não adianta nada, ela está sempre suja. E começam com essas críticas difíceis, né? Então a gente vai ver que a ferida da humilhação tem muito a ver com a sujeira, né? Também com xixi na cama, crianças que fazem xixi na cama e depois tem uma punição a respeito disso, né? Ela conta também no livro dela, né, que ela estudava num colégio de freiras e ela tinha que sair com um lençol de xixi em todos os quartos. Isso era um sentimento de muita vergonha, de muita humilhação para ela. Então, percebem? Na nossa infância mesmo, nós podemos lembrar, né? Aquelas pessoas que fizeram xixi na sala, na carteira. Eu fui uma dessas, gente. É uma vergonha, é um vexame, é um sentimento de humilhação. Parece que você quer enterrar a sua cabeça ali na terra, não quer ver ninguém mais, né? Então é mais ou menos essa sensação que muitas pessoas passam, não por um acidente assim, igual eu estou contando aqui, mas algo que era repetitivo na família, na escola, né? A coisa das as sensações com o corpo, com aquilo que é sexual, que é sujo, que é escatológico, isso tudo gera muito, a ferida da rejeição, ela está muito ligada à questão sexual também. Então, sempre quando a gente escutava aqueles mandatos de ordem, fecha a perna, que coisa feia, né? O neném fazendo cocô, né? Ou brincando com cocô e ser recriminado, tudo isso, o nojo, né? Tudo isso traz muita vergonha, né? Sexo é pecado. Então, nos estudos da Alice, ela traz para nós o seguinte, que aquilo que está ligado à mãe tem a ver com o asseio, com o sexual. E a ferida de humilhação que está ligada ao pai tem a ver com o aprendizado, a escuta, né, a fala. Então, isso é muito interessante saber disso. Ela dá um exemplo também de pessoas que aceitam, por exemplo, que um parente vai morar na sua casa, né? Vamos supor uma mulher que, para agradar o marido, aceita que a sogra vá morar na casa deles. E aí a sogra adoece e ela se obriga a ficar cuidando da doença da sogra, ou seja, abre mão da própria vida, das próprias necessidades, interesses, de autopunição mesmo, né? Por isso a máscara do masoquismo. Essa pessoa se esconde no outro, né? Mas na fala dela, ela sempre fala, eu estou cansada, estou sobrecarregada, ninguém me ajuda, eu sou burro de carga nessa casa, mas cada vez mais ela vai colecionando obrigações e dificuldades a vida afora. É triste, né, gente? E o pior é que quem não tem essa ferida não entende, fala, mas não é possível, como essa pessoa pode estar escolhendo essa vida, né? Então é assim. Agora, gente, é importante também a gente falar um pouquinho sobre a vergonha sexual que surge aí. Então a gente pode lembrar, por exemplo, quando você é adolescente, muitas meninas dão o primeiro beijo, aí no outro dia volta para a escola, parece que todo mundo sabe que você beijou, todo mundo tá te olhando, né? A menstruação, né? O medo, a vergonha, muita gente que segura os seios, né? Vai comprimindo os seios, né? O corpo mais sexy, muitas vezes ele traz problemas, né? Ele poda o prazer, a leveza, muitas meninas têm essa dificuldade, né? Então, existem muitos conceitos religiosos também que ajudam nessa ferida da humilhação, né? E essas nossas crenças, né? E as nossas feridas nos trouxeram até aqui. Então, existe uma frase da Lise que é muito interessante. Ela fala que a vergonha sexual será curada na medida em que a ferida da humilhação também se cura, não é? Então, como nós estamos aqui, né? E eu disse, essas feridas nos trouxeram até aqui, então vamos curar, vamos nos cuidar, né? Então, aqui eu vou listar alguns medos para vocês dessa ferida. É preciso você que está identificando aí, enquanto eu estou falando, que tem parte dessa ferida em você e que precisa ser tratada, reconhecer alguns medos. Primeiro, é o medo de magoar. Então, como ela sente muito, ela é hipersensível, ela acha que o outro vai sentir tanto quanto ela. Então, ela não tem coragem de falar muitas coisas, né? Segundo, é o medo de parecer egoísta. Então, vai abraçando muitas situações difíceis, porque também não consegue dizer não, porque acha que se disser não, colocar o limite, vai ser egoísta. Também existe o medo de mostrar as próprias necessidades, que é por isso que ela se dedica tanto a cuidar do outro, para não cuidar de si mesma, para não atender às próprias necessidades, né? Então, gente, a gente vai ver as pessoas que têm a agenda cheia, significa isso. O que acontece? Acontece que eu fico presa com a agenda, eu me torno refém da agenda, e aí não sobra tempo para cuidar de mim.
para olhar para as minhas necessidades, né? Para ser gentil, generosa comigo mesma. E outro medo, que é o medo de ser rebaixado e diminuído. E nesse medo, gente, a pessoa traz para o relacionamento a dificuldade com as críticas ou com qualquer outra coisa que o outro venha a falar. Tudo é levado para a pessoalidade, porque a pessoa se sente humilhada, né? Às vezes a crítica é terrível mesmo, mas até mesmo numa crítica construtiva, isso pode acontecer. Então, antes da gente seguir para o caminho da cura, se pergunte aí no seu coração como é que você responde às críticas que você ouve, né, no seu trabalho, com o seu companheiro, com a sua mulher. Como é que é? Como é que você lida, né, com aquela responsabilidade que vem para você em excesso e você precisa de colocar um limite, sob pena de você perder o autocuidado, perder a conexão consigo mesmo, né? Ter que mostrar as suas próprias necessidades, não é? E muitas vezes a pessoa tem que se mostrar tanto, tanto, tanto que ela é útil o tempo todo, que ela faz, né, que ela resolve. Muitas vezes são aquelas pessoas que comem em pé, assistem televisão em pé, né? Tá sempre, a cabeça está a mil, sempre adiantando o que vai fazer. Então, gente, vamos pensar agora qual é o caminho de cura, né? Porque viver dessa forma, a gente percebe que é uma vida, porque você fica ali, ó, num ciclo vicioso, entrando numa situação atrás da outra, que te remete às mesmas feridas, prospera, a vida não se desenvolve, né? Então vamos ver agora aqueles mesmos passos da cura que ela apontou, né? Que ela aponta no livro para as outras feridas, também para a gente lembrar na ferida da humilhação. Então, no primeiro passo, ela chama atenção para que a gente possa reconhecer verdadeiramente os nossos sentimentos negativos com relação às situações que aconteceram e não de quando foi que você se sentiu machucada, a raiva que você sentiu, a tristeza, a vergonha. Entre em contato com essas emoções e aprenda a dar nome a elas, a observá-las quando elas, a tendência for repeti-las também no dia a dia. Então, é o segundo momento, quando você voltar para estas cenas, né, primárias, você consiga contextualizar, você consiga compreender, aceitar as circunstâncias, né? Então, por exemplo, você foi filha de uma mãe que exigiu muito, muito asseio, muita limpeza, muita rigidez, muito medo das coisas estragarem, das coisas caírem, quebrarem. Então, com certeza também a sua mãe veio de um sistema assim, com muita polidez, muito asseio, né? Muita rigidez. Então, isso faz parte do seu sistema. A sua semente caiu neste terreno. Então, você pode buscar as condições favoráveis para florescer também, apesar disso ter acontecido, né? Então, tudo isso, gente, é começar a reconhecer os próprios sentimentos, nomeá-los, aceitar as circunstâncias onde começou a ser fabricada a ferida, é que vai uma nova percepção de si mesmo, de que você não tem culpa. Você pode reconfigurar esse sistema de crenças aí dentro de você, você pode desenvolver o autoamor. E com isso é importante você pensar que antes de você ser gerado pela sua mãe, você foi sonhado, você foi planejado por um amor infinito maior, senão você não estaria aqui. Então, a todo momento, nós temos que entrar em contato com esse autoamor. Então, em muitos momentos, você pode exercitar esse autoamor quando você estiver numa discussão com alguém, você se sentir, que é uma fala muito comum de quem tem essa ferida, que ela se sentir um lixo, né? Então, você tem que dizer a você mesma que isso é uma parte sua que se sente assim. Então, você acolhe essa parte que se sente humilhada, que se sente rebaixada, respira e diz: isso já passou, né? Agora eu tenho um lugar aqui que eu preciso de ocupar. Assim como a gente aprendeu na ferida da rejeição a ocupar o nosso lugar. Nesse momento você cresce, você vira adulta e mesmo morrendo de medo, morrendo de vergonha, você vai lá e dá a sua opinião. Você vai lá e se coloca, né? Seja sim ou seja não. Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre essa ferida. E se você percebe a necessidade de tratar também essa ferida, eu te convido a fazer parte de um grupo de terapia que eu ministro toda segunda-feira às 19h30.
Então, você está convidado para esse grupo sistêmico, que é uma terapia sistêmica, onde nós podemos olhar com amor, olhar com mais clareza para essas dores e transformar tudo isso, para que a nossa vida possa melhorar, né?